Sabe o que separa as empresas que sobrevivem a crises daquelas que simplesmente implodem? Muitas vezes o segredo não está no produto, mas em três pilares fundamentais: comunicação, cultura e trabalho em equipe. Hoje, a gente vai mergulhar fundo para entender como uma falha em um desses pilares pode ser catastrófica e como dominar os três pode levar a resultados assim extraordinários. Essa frase do Bruce Patton resume um dilema central de qualquer gestão, né? A tentação de varrer um problema para debaixo do tapete é enorme. Só que as consequências de ser pego no pulo são quase sempre piores. É o ponto de partida perfeito para a gente começar a falar sobre gestão de crises. Então, o nosso caminho hoje vai ser o seguinte. Primeiro, vamos ver os desastres que a má comunicação causa. Depois, vamos falar sobre o poder da honestidade. Na sequência, a gente explora as complexas barreiras culturais e, por fim, entramos na ciência por trás das equipes de alta performance. Vamos lá! Vamos começar pelo que mais chama atenção: o que acontece quando a comunicação não só falha, mas entra em colapso total em momentos críticos. As consequências, como vamos ver, podem ser catastróficas. Olha só que contraste perfeito. De um lado, a Exxon. Eles se esconderam, tentaram minimizar o problema, e o que aconteceu? Transformaram um desastre ambiental num pesadelo de relações públicas sem fim. Do outro lado, a Johnson & Johnson. O CEO deles foi lá, deu a cara a tapa, virou o rosto da solução. Ele salvou a marca com uma coisa: transparência. A lição aqui é clara, né? Numa crise, a visibilidade e a honestidade de quem lidera é tudo. E se a Exxon pecou pela omissão, a HP transformou a comunicação numa verdadeira arma. Para descobrir vazamentos internos, a empresa mergulhou num abismo antiético. Eles se passaram por outras pessoas, vigiaram os próprios diretores, usaram spyware. É um exemplo chocante de como a desconfiança pode envenenar a cultura de uma empresa e levar a decisões completamente desastrosas. E claro, essa falta de ética toda teve um preço bem real: 14,5 milhões de dólares em acordos. Isso só prova que ter uma comunicação ética não é só uma questão de moral. É, na verdade, uma das estratégias de negócio mais inteligentes que existem. Bom, a gente já viu o custo do fracasso. Agora, vamos virar a moeda e explorar o imenso poder da honestidade. Vamos ver como a comunicação transparente não só evita desastres, mas cria uma vantagem estratégica real, de verdade. O caso da Edward Jones é fantástico. Pensa bem, no meio de uma crise financeira que derrubou gigantes, eles não só sobreviveram, como prosperaram. E como? Com uma cultura de comunicação radicalmente honesta. O CEO tinha um canal aberto com todo mundo. As pesquisas de feedback eram levadas a sério e mesmo quando a notícia era ruim, a transparência vinha em primeiro lugar. O resultado? Uma equipe leal que ajudou a empresa a atravessar a tempestade sem uma única demissão. E essa citação, ela resume tudo, não é? A verdade é o alicerce. Quando ela some, a confiança evapora. E junto com ela, vai a lealdade, o engajamento. Uma organização sem verdade é como um prédio com a fundação rachada. Uma hora, ele vai ruir. Agora, vamos ampliar um pouco a nossa lente. A comunicação não acontece no vácuo, né? No mundo globalizado, as diferenças culturais colocam uma camada fascinante e, às vezes, perigosa, de complexidade. O que é óbvio em uma cultura pode ser um baita insulto em outra. Esse aqui é um exemplo histórico e bem dramático do que pode acontecer. Uma simples escolha de palavras, traduzida literalmente, mas interpretada com o filtro do medo e da desconfiança da Guerra Fria, quase levou o mundo para um caminho muito, muito mais sombrio. Isso mostra que o contexto cultural não é só um detalhe. Na verdade, é tudo. E para navegar nesse campo, entender o conceito de contexto é fundamental. Em culturas de alto contexto, como na China e no Japão, a relação vem primeiro. O negócio é uma consequência da confiança. Já em culturas de baixo contexto, como nos Estados Unidos e na Alemanha, a eficiência manda. O foco é no acordo. Confundir isso pode ser um desastre. Tentar ser direto em Tóquio só como grosseria. Tentar criar laços em Berlim antes de falar de negócios pode parecer perda de tempo. E nem pense que gestos são uma língua universal. Um simples ok com a mão ou um joinha pode ir de um elogio a um insulto gravíssimo, dependendo de onde a gente está no mundo. A lição é clara. Na comunicação global, nunca presuma nada. Observe, pergunte, aprenda. Ok, já entendemos a comunicação individual e a cultural. Agora vamos para o desafio final, a dinâmica de grupo. Como se constrói uma equipe que é realmente mais do que a soma das partes? Pode acreditar, existe uma ciência por trás disso.
O caso da GE em Durham é o exemplo e tanto. Em vez daquela linha de montagem tradicional, super hierárquica, o gerente Robert Henderson apostou em algo radical: equipes autogerenciáveis de especialistas. Ele deu autonomia, confiança e as ferramentas para eles tomarem as próprias decisões. O resultado? Uma produtividade e uma qualidade que surpreenderam a própria GE. E o modelo de Tuckman é basicamente o mapa desse processo. Pensa na montagem de uma banda, por exemplo. Primeiro, na fase de formação. Todo mundo é educado, meio tímido. Depois vem o conflito, o storming, quando começam as discussões sobre o estilo, quem compõe o quê. Se a banda sobrevive a isso, chega na normalização, define um repertório, um jeito de trabalhar, e só então eles atingem o desempenho, quando a música finalmente flui em harmonia. Essa pergunta provavelmente bate forte em muita gente. Aquela sensação de reunião que não avança, discussões que dão voltas, uma frustração geral no ar. Pois é, ficar preso na fase de conflito é incrivelmente comum e tem o poder de destruir completamente o potencial de qualquer equipe. Então, como é que se sai dessa fase? O ponto principal é não tentar evitar o conflito. Ele é necessário. É do debate que saem as melhores ideias. É ali que as pessoas se tornam autênticas. A chave é saber gerenciar, garantir que todo mundo seja ouvido, facilitar o diálogo e manter o foco no objetivo comum. É um processo que exige, acima de tudo, paciência. Mas cuidado! O oposto do conflito também é muito perigoso. É o chamado groupthink, ou pensamento de grupo. Sabe quando a equipe é tão unida que ninguém ousa discordar para não estragar o clima? A harmonia vira mais importante que a verdade. E isso pode levar a decisões terríveis, porque ninguém quer se estraga prazeres e apontar as falhas óbvias. E tem outra armadilha clássica, a vadiagem social. É aquele sentimento de, o grupo é grande, ninguém vai notar se eu pegar um pouco mais leve. E isso geralmente não acontece por pura preguiça, mas sim pela percepção de que o esforço individual não vai ser reconhecido ou que, no fim das contas, não vai fazer tanta diferença. Felizmente, existem antídotos bem claros para isso. Manter as equipes pequenas, por exemplo. Definir responsabilidades individuais de forma cristalina. Criar um sistema de avaliação transparente. Quando cada um sabe exatamente pelo que é responsável e que sua contribuição será vista, a tendência à vadiagem social despenca. Então, para a gente amarrar tudo, podemos pensar numa espécie de bússola do gestor. A bússola ética aponta sempre para a transparência radical. A bússola cultural nos lembra que o mapa é global e os significados mudam. E a bússola de equipes nos guia pelo terreno do desenvolvimento de grupo, ajudando a gente a desviar dos pântanos do conflito eterno e do perigoso pensamento de grupo. E para a gente fechar, fica uma pergunta para reflexão. Perdas de processo são todos os atritos que impedem uma equipe de atingir seu potencial. Comunicação ruim, conflitos mal resolvidos, vadiagem social. Pensando em tudo que a gente viu, onde será que a maior parte da energia e do potencial se perde hoje em dia nas organizações? A resposta para isso pode revelar muita coisa.